Nosso manhwa começa na cidade de Nova York. Uma mensagem de sistema surge para as pessoas informando de que a partida de rebaixamento foi iniciada. Então uma criatura colossal começa a surgir através de uma fenda. Aquele é o Behemoth do Apocalipse. Já no primeiro porradão que a criatura dá do chão, a galera ali perto fica em choque. A missão deles é eliminar o monstro antes que ele aniquile o mundo. Coisa simples. Aqueles manos correm em direção à criatura, mantendo sua formação. Caso eles falhem ali, aquele será o fim do mundo. Nos é explicado que o Battle.net surgiu em 2010 e no início aquilo era só uma competição entre os países, mas tudo mudou quando a Liga Espacial foi aberta em 2022, ocorreu uma batalha de sobrevivência entre diversas formas de vida do universo. A humanidade, escolhida para representar a Terra, sofreu várias e várias derrotas. Agora em 2023, a Terra tinha apenas 10 países restantes e estava à beira da extinção. De volta àquela luta, vemos o monstrão pronto para lançar um ataque em cima dos humanos remanescentes. Não havia dúvidas de que aquele seria o fim dos últimos resquícios de humanidade no nosso planeta, tudo estava perdido. Porém, do nada alguém usando uma camisa social surge naquele local. Ele olha para aquela criatura com ira e parte para cima dela. Mas a criatura direciona seu ataque para aquele figura enquanto ele partia para cima do bichão. Vemos que aquilo não foi o suficiente para parar nosso mano, que segue com seu punho para amassar o Behemoth. Finalmente ele acerta aquele monstrão, levantando uma enorme nuvem de poeira e detritos naquele local, deixando os manos que estavam assistindo todos em choque com o que acabou de acontecer. Aquilo parecia impossível, aquela cena diante dos olhos deles não podia ser real. Uma mensagem surge parabenizando aquele cara por ter derrotado o Behemoth e a missão Terra, Estados Unidos foi concluída. Aquele é o verdadeiro poder do santo marcial. Aquele é o Sung Jian, membro da Guilda América I e rank número 7 dos jogadores mundiais. Do nada um cara surge em cima de um prédio dizendo que mais uma vez a grande nação da América se saiu vitoriosa em batalha. Aquele é o mestre do Sung Jian, o Barão Williams, líder da guilda e rank número 1 dos jogadores mundiais. Uma santa sai do topo daquele prédio e corre em direção ao Jian preocupada com seu companheiro de guilda, que já chega do lado do nosso mano Jian perguntando se ele está bem. Aquela é a Sofia, rank número 3 da Guilda América I. Ele já mete uma regeneração no Jian que havia dado uma pancada tão forte no monstro que tinha perdido seu braço. Finalmente a recompensa por derrotar o bichão surge na frente daquela dupla. Então o Barão Williams e alguns membros começam a descer naquele local, mandando Jian e a Sofia subirem que ele cuidará da recompensa. O que acaba deixando alguns figurantes ali indignados pois ele já chegou mandando como se ele tivesse finalizado o monstro. Então ele fala para os membros de sua guilda que irá anunciar os membros que irão receber aquela recompensa junto com ele. Enquanto isso nossa dupla está ali atrás só escutando aquilo tudo. O mestre Barão diz que os membros são a santa número 4 e número 5, o que faz a Sofia questionar na hora aquela decisão. Ela fala que foi o Jian que derrotou o Behemoth sozinho e pergunta por que ele não lhe dará nenhuma recompensa. O Barão William simplesmente fala porque ele não é americano, por isso ele não receberá recompensa nenhuma. Ele tem a ousadia de dizer que mesmo que o Jian seja naturalizado, ele não é um americano de verdade, não passa de um cão útil. Nosso mano Jian só fala que o Barão está certo e sai dizendo que não se importa pois tudo o que ele falou era verdade. Em pensamentos ele diz que é apenas um refugiado que fugiu de sua terra natal e que apesar de ter uma habilidade de rank SSS e ter subido até o rank 7 dos jogadores mundiais ele nunca foi aceito como um americano de verdade, enfrentando todo tipo de preconceito e xenofobia. Enquanto ele cura seu braço e diz que ele deverá se regenerar em breve ele aguarda os resultados da missão. Uma mensagem de Game Over surge em sua frente, o deixando surpreso com aquilo. Além disso,
serão anunciados os resultados de missão de rebaixamento da Liga de Bronze. O tipo da missão era defesa e a condição de vitória era a sobrevivência de metade dos jogadores. Os Estados Unidos concluem com sucesso. A China também conclui aquela missão com sucesso. Porém, diversas outras mensagens começam a surgir, dizendo que a Rússia falhou, o Japão falhou, além de diversas outras falhas. Deixando os jogadores surpresos, pois de 10 países apenas 2 foram bem-sucedidos naquela missão. Uma mensagem surge dizendo que a humanidade falhou na partida de rebaixamento, a humanidade perdeu. Uma partida final de rebaixamento será realizada contra o URK. Deixando a galera em choque, então nos vemos o porquê. A Sofia fala para o Barão que se são os Urks mesmo que os atacarão, eles precisarão do Jian, já que da última vez eles só foram vencidos graças a ele. O Barão só manda um não, que eles competirão com aquela equipe mesmo, enquanto são teletransportados. Cada representante de cada planeta é invocado em uma espécie de arena, a partida irá começar imediatamente. Apenas os 4 americanos e o membro chinês que passou no desafio irão enfrentar aqueles monstros. O Barão William já fica pistola e diz que eles podem derrotar aqueles porcos sem o Jian, diz ainda que só ele é mais do que o suficiente, enquanto se prepara para algo. Então o humano Barão Williams avança em direção àqueles Urks, que sem nenhuma dificuldade, passam a peixeira na cabeça do Barão, que segue igual um saco de cocô, finalizado. Deixando a chinesa e o restante da sua equipe em choque com aquela situação. Mas não só eles, o restante da humanidade que estava assistindo àquela batalha também. Mais um jogador humano vai de arrasta para cima, nisso a galera começa a ficar mais aflita e nosso menino segue só assistindo aquilo rolar. Então outro e depois mais uma, a situação da humanidade está feia. Corta para a última sobrevivente implorando para que aqueles monstros vão embora. Aquela é a Sofia. O Urk já agradece à humanidade por serem tão fracos, enquanto se prepara para finalizar a Sofia. Vapo, uma mensagem de sistema surge informando que o jogo acabou e que a humanidade foi derrotada e rebaixada para a Liga de Bronze igual nós no League of Legends. Não só isso, uma nova mensagem do sistema surge dizendo não há mais ligas inferiores e a humanidade foi classificada como uma raça imprestável, portanto foi expulsa da Liga Espacial. Então uma eliminação é iniciada tomando de conta de todo o solo aos pés do restante da humanidade. Até o Jian foi pego por aquela eliminação, aquela é a aniquilação do mundo. Desta vez não haverá mais esperança. Após um tempo uma mensagem do sistema surge informando que a eliminação da humanidade foi concluída. Do nada uma mensagem de erro aparece e informa que ainda há um membro da humanidade vivo. Ele começa a se perguntar se sobreviveu sozinho de novo, e sua habilidade e artes divinas sem nome começam a resistir à eliminação. Aquele é o nosso menino Jian, surpreendentemente ele graças às artes divinas sem nome, sobreviveu à eliminação da humanidade. Vemos alguns seres discutindo sobre manter nosso prota vivo pois há uma habilidade dele ser especial, enquanto alguns concordam outros não. Porém, querendo dar mais uma chance eles concordam em mandar o Jian para a entrada inicial da liga. Do nada corta para ele acordando com muita dor e cabeça, a única coisa que ele ouviu por último foi sobre voltar ao começo da liga. Quando ele finalmente se recupera, ele percebe estar em um lugar familiar, mas precisa confirmar antes. Surpreso ele percebe que voltou ao ano de 2020 em seu país natal, a Coreia do Sul. Ao abrir sua janela de status ele percebe que está no nível 2, na época que ele entrou na liga. O Jian percebe que aquela é sua chance de usar todas as informações que ele aprendeu em sua vida passada para fazer certo dessa vez, para mudar o futuro. Desta vez ele precisa mudar o futuro, desta vez ele garante que irá proteger o mundo. Em 2020, naquela época a Coreia ainda é um país estável, pois eles tinham um dos jogadores mais fortes do mundo, um membro do top 11.
O ser humano que era rank 3 do mundo, aquele era o rei da espada Yor Saijin. Porém em 2020 ele se juntou à nova força de defesa japonesa, deixando seu país e se naturalizando como um cidadão japonês. Nosso prota voltou exatamente para aquele dia. Aquele dia foi o que causou o maior choque de todos na história da Battle.net coreana. Aquele dia foi apenas o começo da caída em um poço sem fundo da Coreia. Toda vez que nosso prota vê o rosto daquele mano ele fica pistola. No início o Battle.net era apenas um jogo, mas depois de um tempo, quando a Liga Espacial começou, virou uma guerra de sobrevivência. Se morrer no jogo, morre na vida real. Diversos monstros de rank baixo começaram a surgir nos países e começaram uma finalização de pessoas inimaginável. Depois disso a Coreia começou a ruir. Todos queriam que o Rei das Espadas estivesse lá. Ele era um bom jogador. Além disso ele também era o cunhado do nosso prota. Ao dar um soco naquele quadro, ele se pergunta por que sua irmã se apaixonou por um FDP como aquele cara. Será que teria sido diferente se ela ainda estivesse viva? Ele se pergunta. Os status do nosso prota estão todos baixos. Tudo o que ele fazia naquela época era beber e jogar, por isso não evoluía. Ao olhar sua janela de habilidades ele percebe uma chamada dom e diz que na época não sabia o quão importante era essa habilidade, apenas algumas pessoas recebem dons. Ao olhar mais um pouco ele fica surpreso por ter liberado 100.000 pontos de conquistas desbloqueadas. No seu inventário ele percebe alguns vouchers de troca de pontos de conquista, além de um voucher de rank excelência. Ao olhar a loja ele percebe que o que tem lá não é nada tão útil no momento, então prefere usar alguns de seus pontos para aprimorar a loja. Depois de um tempo após gastar a maioria de seus pontos aprimorando a loja para nível 4, sem encontrar algo útil para comprar, uma mensagem de sistema surge informando que a recuperação de emergência foi adicionada. Ele fica sem entender, mas depois de um tempo ele entende e diz que deu tudo certo no final. Então ele se dirige a um quarto secreto. Lá ele chega em uma máquina. Aquela é a sala do jogador Yoon Saijin, mas como ele foi para o Japão, aquela sala é do nosso prota agora. Ele acessa seu inventário e pega um item chamado Pincel Quebrado de Dongfan, dizendo que com aquilo ele vai conseguir sua primeira chave rapidinho. Após usar a recuperação de emergência, aquele pincel passa para o rank SS. Uma mensagem de sistema surge informando que o tutorial da Liga Battle.net vai começar em breve. Como ele não tem muito tempo, ele abre seus status rapidamente, e começa a passar aquele pincel nele. Ele diz que foi assim que conseguiu pegar o rank 7 em sua vida passada e foi chamado de Santo Marcial. A missão tutorial finalmente começa. Sua missão é sobreviver contra os monstros do Coliseu e aos 100 jogadores até que restem 50 jogadores. Ele fica aliviado pois deu para aprimorar sua habilidade poder marcial antes que o tutorial começasse. Do nada um mano com uma espada já surge atrás do prota querendo finalizar ele, o chamando de novato de merda. Mas nosso menino, agora um artista marcial, consegue aparar aquela espada usando apenas 2 dedos. Ele vira para aquele mano com um olhar assustado e o agradece por ser seu primeiro abate. Enquanto pensa que a parte mais legal daquele jogo era abater os novatos. Guildas são tipos de organizações que cuidam e treinam os jogadores. Devido ao investimento agressivo nos jogadores, os governos criaram várias guildas grandes e pequenas. A Coreia treinava seus jogadores mais promissores em um local chamado Liga Bronze de Gangnam. É um local de fase de estreia para os melhores de cada guilda. Corta para aquele mano atrás do nosso prota, vendo que ele está apenas de moletom e regata, então acha que ele foi invocado por engano. Então, com a intenção de pegar um kill grátis, ele decide partir para cima do Jian, mas o desfecho desse combate a gente já sabe. Depois do mano tentar pegar nosso prota desprevenido, nosso menino com apenas 2 dedos o lança para trás, enquanto fala que aquele mano é confiante demais. O maluco fica pistola depois do nosso prota falar mal do dom do mano e decide acertar o Jian com seu ataque mais veloz.
Mas do nada aquele mano já chega pertinho do nosso prota pronto para finalizar ele, deixando Jian surpreso com aquela velocidade. Ele conseguiu desviar facilmente daquele primeiro golpe, apesar do mano continuar tentando acertar, o Jian segue desviando facilmente de todos os golpes. O Jian, embora esteja desviando de todos aqueles ataques, diz que seu corpo é muito lento e vai ser um pouco difícil se acostumar depois de cair pro nível 2. Quando o mano vai passar uma peixeirada com tudo no Jian, ele simplesmente dá uma bolacha na mão do mano, fazendo sua espada sair voando com aquele tapão. Não só isso, ele salta por cima do mano e rouba a espada dele, aterrissando em suas costas. Então vemos que o maluco foi finalmente finalizado com sua própria espada atravessando seu pescoço. O mano já cai no chão dizendo pro Jian que vai ganhar dele com certeza na próxima vez que eles se encontrarem. O Jian acha aquilo tudo muito bom, pois naquela época quando os jogadores morriam eles conseguiam pensar na próxima batalha e tentar vencer. Enquanto o jogador e a arma dele desaparecem, nosso menino pensa que deverá finalizar pelo menos 5 jogadores caso queira ficar em primeiro no tutorial. Ele olha para um local e diz que, como esperado, ninguém sequer está olhando para onde os monstros estão, pois cada monstro conta como apenas 0,1 ponto e precisariam eliminar 10 deles para conseguir uma eliminação. Então os jogadores evitam eles e vão atrás de outros jogadores, ainda mais os monstros urks que se juntam em bandos. Enquanto ele fala que só idiotas iriam atrás lutar contra os monstros, uma nova missão surge para ele. Caso nosso prota elimine os 30 urks do grupo, ele mostrará a sua diferença de força e ganhará 500 pontos de conquista. Já que ele receberá essa recompensa muito boa de 500 pontos, ele diz que não há motivos para não fazer essa missão. Até os urks ficam surpresos quando Jian corre em direção a eles, o chamando de maluco. Então os urkas lançam 2 machados em direção ao nosso prota que segue correndo, mas nosso menino simplesmente pega os 2 machados e ainda fala que vai ensinar como se arremessam machados, lançando aqueles machados e mandando os primeiros urks de caixa. O que deixa os demais urks surpresos com aquilo. Comparado aos urks reais, aqueles eram brincadeira de criança e mesmo cercado por eles, nosso prota continua atacando. Após finalizar mais alguns, ele se vê cercado mais uma vez, só que as armas que ele estava usando quebraram. O Jian mete o pé com toda a sua força no chão, criando uma onda de choque que lança aqueles porcões para longe. Nessa hora até os urks estão com o butico trancado falando que o Jian não é algo humano, e sim um verdadeiro monstro, enquanto nosso prota passa a peixeirada nele. Finalmente a missão foi concluída e o Jian recebeu 500 pontos de conquista com aquilo. Após aquilo ele subiu de nível e decidiu subir seu atributo de poder marcial, já que este é o caminho que ele quer buscar, mas fica surpreso pois antes ele só conseguia subir seu poder marcial com treinamento intenso e não apenas apertando um botão. Enquanto o Jian está distraído com aquilo, uma arqueira lança uma flecha contra o nosso menino. Mas o maluco é brabo e desvia daquela flecha facilmente. 2 pessoas aparecem ali, a arqueira que acabou de atacar nosso menino e um cavaleiro com um escudo, dizendo que o prota é um desgraçado sortudo por ter desviado. Como eles não têm muito tempo sobrando, eles decidiram se unir para finalizar alguém, mesmo que a proposta seja só um sobrevivente, não existem regras proibindo os jogadores de se unirem. Uma mensagem surge dizendo que restam 60 sobreviventes restantes e que em breve o tutorial irá acabar. Ao olhar o rank, o Jian vê que está em primeiro lugar, mas aquilo mal mantém ele no top rank, então ele decide brincar um pouco com aqueles 2. Enquanto a menina está esculachando nosso prota, sem ela perceber, algo acontece com ela, deixando-a confusa com o que rolou. Aquilo foi um golpe do nosso prota. Ele diz que irá testar com aqueles 2 o quão forte é o poder marcial do nível 6. O cavaleiro já fica em choque tentando entender o que acabou de rolar ali na frente dele e pergunta como ele pode fazer aquilo com uma mulher. Gado demais. Gados não passarão. Então o Jian, que estava na frente do cavaleiro,
com um movimento muito veloz acaba parando atrás do maluco, sapecando a espadada nas costas do maluco com um único movimento. Porém aquela é uma armadura de rank B, exclusiva da Guilda Tartaruga. Mas antes que aquele cavaleiro pudesse se gabar mais, nosso prota dá uma saraivada de golpes naquele ponto fazendo o maluco entrar em choque. Corta para duas mulheres assistindo aquela luta enquanto a moça sentada fala que foi sorte a moça em pé não ter encontrado nosso prota no campo de batalha, pois ela poderia ter perdido o segundo lugar. Aquelas são a Lia Ayan, a gerente executiva da terceira divisão de Relações Públicas e sua guarda-costas Imagem Gaion, que ficou em segundo lugar com 4 abates e nosso prota em primeiro com 6. Mas a ordem dali é que a Gaion lute contra nosso prota na primeira oportunidade que ela tiver, pois precisam de informações sobre ele. Corta para nosso prota finalmente finalizando aquele maluco. O cara simplesmente arregaçou a armadura de rank B do cavaleiro. Vemos o Jian, finalmente em casa recebendo suas recompensas por ter ficado em primeiro lugar no tutorial. Seu ganho de experiência aumentou em 50% e ele subiu do nível 3 ao nível 6. Agora que o Jian está nível 6, ele poderá escolher sua classe, que é um momento muito importante para jogadores sem classe. Existem 4 delas: arqueiro, mago, guerreiro e suporte. Na sua vida passada o Jian escolheu guerreiro. Ele pensou em escolher guerreiro novamente pois já dominava, mas graças à loja de conquistas ele pode voltar a ser guerreiro a hora que quiser, então decide escolher uma classe diferente dessa vez. Corta para a próxima missão da Imagem Gaion. Desta vez há um cenário com diversos zumbis tentando invadir um castelo. Logo atrás dela surgem mais 2 jogadores, reclamando que de todos os cenários foram logo para o de defesa. Parece que o time está quase completo: a guerreira, o arqueiro, o mago e por que está faltando, o mais importante naquele mapa segundo a Gaion, o suporte. Então no meio deles o último integrante do grupo é invocado, o suporte que faltava. Ela diz que naquele mapa a assistência do suporte é absolutamente vital. Mas ela se surpreende ao ver algo: aquele é o Jian. Por algum motivo nosso mano Jian escolheu a classe de suporte dessa vez, deixando a galera em choque. Corta para 20 minutos antes, com o Jian dizendo que só há um motivo para ele ter escolhido a classe de suporte, mesmo o sistema dizendo que aquela classe não combinava com ele. Quando se escolhe suporte você desbloqueia o atributo chamado Poder Divino. Esse é um componente-chave que precisa ser desenvolvido para desbloquear um novo atributo único. De volta à missão a galera fica confusa com nosso prota e o maguinho diz que é por isso que não queria participar da temporada de tutorial e pergunta se nosso prota é um mendigo ou algo do tipo. Do nada, enquanto eles discutem, nosso prota pega aquele maguinho barulhento e o levanta enquanto o mago xinga e manda ele o soltar. Então, já que o maguinho insistiu, ele o lança contra aquelas multidões de zumbi que tentavam invadir o castelo. A galera fica em choque, mas o Jian diz que eles se sairão bem sem aquele mano escandaloso. Cap 6. Depois de finalizar aquele maguinho algumas vezes, o mago fala que vai se esforçar mais para que eles concluam a missão. Nós é explicado o motivo do Kim ter mudado sua atitude. Em um jogo de defesa a pessoa tem até 3 vidas, então depois do Jian ter jogado ele 2 vezes, restava apenas mais uma vida para ele. Do nada o mago Kim começa a se achar pois um mago de fogo é muito útil naquele mapa, então fala que só ajudará com a condição de que o Jian peça desculpas por ter jogado ele do castelo. Quando o arqueirinho acha que vai dar tudo certo, nosso prota pega ele mais uma vez pela sua gola, indignado com a ousadia do Kim. Então, como em um jogo de beisebol, nosso prota diz que as pessoas vão achar que ele era um encrenqueiro se ele pedisse desculpas, e lança o maguinho para seu fim trágico. Ainda manda o Kim ter mais educação da próxima vez. E vocês, já deram uma lição em algum troll irritante no time de vocês? Vemos os outros times protegendo seus cristais com seus magos de fogo facilmente, enquanto nosso time não tem essa vantagem mais. O arqueiro diz que o prota deveria ter perdoado o Kim, mas por causa do orgulho besta dele,
O time deles vai acabar em último agora. O Jian vê que além da missão de concluir a defesa em primeiro, ele deverá derrotar 1000 zumbis, mas fala que aquilo é impossível por causa do tempo curto. Nisso a Gaeon, que estava observando nosso prota o tempo todo, julga o nosso prota o tempo todo e diz que não vale a pena a guilda Estrelas Gêmeas ficar de olho nele. Nosso menino manda a guerreira proteger o arqueiro, que ele cuidará daquilo tudo sozinho, pois dessa forma, monopolizando os zumbis, ele conseguirá finalizar muitos. Do nada um zumbi de sangue surge ali, deixando a Gaeon e o arqueiro assustados, pois ele é imune a ataques físicos. Então aquele bichão avança em direção ao Jian, que acaba com o bichão com uma estocada só, fazendo ele voar por todo o lugar, deixando a Gaeon e o arqueiro surpresos, pois aquilo é o poder divino da chama sagrada. Finalmente a treta começa e nosso prota chapuleta todos aqueles zumbis com seu bastão grosso. Ele não sabe se irá conseguir, mas continuará tentando finalizar os 1000 zumbis. Partiu farmar. Após um tempo, o Jian eliminou 210 zumbis, mas ainda falta o restante. Enquanto isso, o poder divino dele aumenta do nível 6 para o nível 7. Nos é explicado que aquela haste de metal do nosso prota é uma relíquia divina, e acertar as cabeças dos hereges com ela é o que aumenta seu poder divino. Do nada um zumbi quase finaliza o arqueiro, mas a Gaeon usa sua técnica com a espada e salva ele. Neste momento nosso prota reconhece algo de sua vida passada. Ele sabe quem a Gaeon é. Ela tinha um ótimo potencial para se tornar o rei da espada, mas acabou morrendo nas mãos do jogador Yon Saijin, então por acaso ele acha que vai salvar a espada da flor de ameixa. A Gaeon pergunta ao Jian se ela pode participar da batalha, então ele vê que eles não têm muito tempo sobrando e aceita, mas pede para eles cuidarem da parte de cima e salta naquela multidão de zumbis, deixando o restante do time dele confuso com aquela atitude. Como um relâmpago ele cai lá embaixo usando seu poder sagrado, finalizando vários zumbis no processo. Corta para algum tempo depois. Vemos que finalmente a missão foi concluída e nosso time terminou em primeiro lugar. Mas infelizmente o Jian conseguiu finalizar apenas 560 zumbis, não concluindo a missão extra. Após ver o nosso prota em ação, a Gaeon o chama e diz que com aqueles resultados ela vai precisar dele na guilda Estrelas Gêmeas urgentemente, então ela fará a oferta de recrutamento. Mas antes que ela explicasse, ele pede desculpa para ela, pois não se lembra seu número de telefone no momento. Ele diz que na próxima vez que se encontrarem ele passará, e mete o pé dali. Um tempo depois nosso prota fala que por enquanto não quer entrar em nenhuma guilda, a única coisa que importa para ele no momento é conseguir as recompensas das missões. Quando o Jian está chegando em casa, ele vê um par de sapatos femininos no chão, aquilo deixa ele em choque, deixando suas compras caírem no chão. Aquela era um dos arrependimentos da vida passada do Jian. Ele nunca foi capaz de ter protegido aquela mulher. Tinha tantas coisas que ele queria falar para ela caso ele a encontrasse de novo. Aquela era a Saia, a sobrinha do Jian. Ele se lembra de seus últimos momentos e em pensamento pedindo desculpas por não ter conseguido proteger ela. Depois de bater um papo, ele descobre que o pai da Saia está com uma namorada nova e não fala muito com sua filha. O que deixa nosso prota com mais ódio do mano ainda. Ela pergunta se o Jian que quebrou o quadro dos seus pais, e quanto ele acha que ela lhe daria um sermão. Ela briga por ele ter quebrado o quadro antes dela. Mesmo quando a mãe dela morreu e seu pai a abandonou, ela sempre dava um sorriso e se preocupava mais com o Jian do que consigo mesma. Ele fala que ela está bem grande e sempre cuidou do seu tio, mas que a partir de agora ele quem irá proteger ela. Corta para Gaeon e sua chefe ficando ciente do que aconteceu na missão tutorial, enquanto ela fala que eles têm que recrutar o Jian de qualquer jeito. Do nada uma live é iniciada, mas elas acham estranho pois não havia nenhuma partida importante naquele dia. As duas ficam em choque quando veem que é o nosso mano Jian que começou aquela live. Em sua live que sua sobrinha está o ajudando a gravar, eles vão na estátua do Rei da Espada, o seu cunhado. O título da sua live é Sou o cunhado do Rei da Espada. Então algumas pessoas acreditam e outras não, mas aquele é o jardim no topo do Palácio da Espada.
Do nada, enquanto o pessoal discute na live, ele ativa sua aura e levanta seu pé para atingir algo. Ele chapuleta seu pé no chão, causando uma onda de raio, que racha o chão e chega até aquelas duas espadas. Várias pessoas o xingam por causa daquela destruição, alguns dizem que aquele é o ponto turístico mais importante da Coreia. Mas nosso menino é muito bruto. Insatisfeito só com aquilo, ele se prepara para descer o porradão naquelas espadas. Enquanto alguns mandam ele parar, outros o chamam de traidor, ele destrói completamente aquele monumento em homenagem ao seu cunhado. Após mais de 1 milhão de pessoas terem entrado em sua live, ele recebeu várias conquistas quebrando o monumento. O Jian diz que está revigorado e agora eles poderão discutir sobre o posicionamento dele sobre a naturalização do Rei da Espada, Yoon Saijin. Lembrando que o Saijin foi o jogador que finalizou a Gaeon antes que ela atingisse seu potencial. Nosso prota explica que aquela logo preta com as espadas era do fã-clube do Rei Espadachim, eles foram os responsáveis pela morte da Saia. Eles ajudaram o pai dela mais do que qualquer um. Mas quando o Rei Espadachim abandonou seu país, eles descontaram a raiva deles no único parente de sangue do Rei Espadachim, a Saia. No fim eles usaram ela como um alvo para a raiva e o ressentimento deles e a finalizaram. A partir daquele dia, ele será o alvo deles e não mais a Saia. Enquanto isso, várias pessoas com ícone de logo preta com espadas o xingam mais ainda. Ele fala que o Rei Espadachim não irá voltar à Coreia e fala que vai revelar a conversa que ele teve com sua filha logo depois de partir. No áudio sua filha pede que ele fique, mas o rei fala que é uma mulher por quem ele está apaixonado e está fazendo aquilo por ela. Por esse motivo ele abandonará sua família e seu país. A Saia entra na live e diz que seu pai deixou o Palácio da Espada para ela como herança, mas ela não pode aceitar a herança de alguém que largou sua família e sua nação. Então a decisão dela é doar aquele prédio, o Palácio das Espadas, para a nação, enquanto a galera do chat acha que ela está ficando louca. Depois de causar todo o alvoroço e falar que ia atrás do Japão, parece que o Jian conseguiu tirar o foco do fã-clube do Rei da Espada da Saia. Enquanto eles estão conversando, a Saia acha que o Jian exagerou um pouco arrumando treta com o Japão também, mas do nada a campainha toca. Corta para o Yoon Saijin, em Tóquio, no Japão, vendo todas aquelas notícias em silêncio. Então uma mulher acorda ao seu lado e ele fala que seu nome agora é Ito. Mas ela o repreende e diz que ele é o Yoon Saijin, o jogador número 1 da Coreia, enquanto exala um cheiro próximo a ele. Então, como numa espécie de transe, ela fala para ele que aquela era uma verdade que nunca irá mudar e que o ama. Acho que alguém aqui caiu no charme da Ri. De volta no apartamento, o Jian atende a porta já reconhecendo aquele mano. Aquele cara é do governo da Coreia. Ele é o Park Yoon-sik, chefe da seção do escritório administrativo do Battle.net. O Jian diz que ninguém além dele e do Park cuidaram da Saia. O Park já está ali para pegar o Palácio da Espada, esse governo da Coreia não espera mesmo. Mas eles fizeram uma boa proposta ao Jian, que diz que irá administrar o palácio, mas o Jian e a Saia ainda poderão morar lá. Mas antes de assinar o contrato, nosso menino diz que ele e a Saia gostariam de pedir um favor antes ao governo. Corta para um cara chamado Streamer Luz Dourada iniciando uma live na estátua do Coliseu. Ele desce daquela estátua. Enquanto isso, os outros jogadores parecem reconhecer o Luz Dourada e não gostam muito da presença dele ali. Alguns ainda dizem que estavam torcendo para ser atropelados por um carro e ir de arrasta só para não ver aquele mano de novo. Apesar de ele ser um streamer famoso, com um rosto lindo e energia infinita, ele também é um troll muito maligno. O Luz Dourada era um jogador de ranking ouro que caiu de propósito na liga para fazer algo chamado exploração do mar profundo. Ele é o tipo de cara que sente prazer em finalizar e bulinar os jogadores mais fracos que ele, mesmo dizendo que não é tão mal assim. Quando ele vai procurar alguém para começar seus trabalhos, ele fica feliz em ver o Jian.
já que ele ficou famoso depois daquela live. O Luz Dourada já chega no nosso menino pedindo para entrevistar ele, o chamando de jogador mais forte da Liga Bronze. Nosso prota se lembra que ele pode ganhar conquistas com o Battle.net e decide entrar ao vivo também, enquanto o Luz percebe estar sendo completamente ignorado. O Luz Dourada fica desesperado, pois pensa que vão achar que ele está impulsionando a carreira do Gian e perderá muitas visualizações assim. Do nada uma missão surge. Alguém do fã-clube do Rei da Espada lhe dará 2000 GP caso ele finalize o Gian e faça ele terminar em último. Vemos que um GP é basicamente $1. Então um monte de gente do fã-clube aparece ali no chat dizendo que darão muito mais caso ele o finalize. A recompensa agora está em 30.000, quase chegando em 40, o que deixa o Luz Dourada com um brilho enorme nos olhos. Parece que o nosso mano Luz Dourada está motivado agora, parece que o bagulho vai ficar doido. Sem dó nem piedade, o Luz Dourada usa sua habilidade avança para finalizar o Gian o quanto antes para que ele termine em último. Mas quando ele vai finalizar nosso menino, ele consegue parar aquele golpe com sua nova arma em mãos. Ó que date humano Luz Dourada sem entender nada do que aconteceu ali. O Gian ainda elogia a espada dele dizendo que ela é uma espada bem resistente. Aquela é a nova arma do nosso menino, um porrete de rank D, que mostra sua verdadeira força quando está equipado com a faca de cozinha do seu conjunto. Ele diz que achava que a arma do Luz Dourada iria se quebrar pois ele acertou ela para valer. O Gian diz que será mais educado se ele devolver aquele ataque, cortando Luz Dourada numa velocidade incrível. Sim, o mano Luz Dourada foi de arrasto e a galera do chat fica surpresa ao ver que nosso prota é um suporte na Liga Bronze e já está usando o poder divino. Mas o Luz Divina começa a ressurgir, a galera do chat começa a perguntar se ele está de hack ou algo do tipo, pois ele não deveria estar vivo. Vemos que ele usou um item chamado Cruz da Ressurreição, porém o limite de uso daquela cruz é apenas uma vez. Enquanto Luz Dourada fala que baixou sua guarda por um momento, mas dessa vez irá finalizar gloriosamente nosso mano Gian, o cara já tá ali cheirando o cangote dele. Parece que o Luz Dourada está começando a cair na real. Olha o sorrisinho do nosso mano Gian de que vai usar seu porrete e sua faca para jantar aquele maluco de vez. Dito e feito, enquanto Luz Dourada se pergunta o porquê daquilo, nosso prota sai andando normalmente depois de finalizá-lo facilmente. O Gian percebe que aquele local está mais barulhento hoje, e ao olhar para a plateia ele vê 2 elfos ali assistindo tudo e olhando para ele. Apesar dos elfos terem grande participação na destruição da humanidade uma vez, nosso menino não irá cuidar deles agora. Ele precisa continuar com sua missão. Vemos diversos figurantes correndo dele pois todos viram ele derrotar facilmente um jogador da Liga Ouro. Do nada a missão surge pedindo que ele subjugue os goblins que se reuniram em volta do Goblin campeão. Após um tempo vemos que todos aqueles goblins foram finalizados, porém ainda há o Goblin campeão que nosso prota deverá finalizar. Mas nosso prota está sem paciência para a conversinha agora, então ele só desce uma porretada na cabeça daquele monstro e o finaliza com a sua faca dizendo que ele não passa de um Goblin grandão e só. As armas dele continuam absorvendo pouco poder divino, então ele vai ter que caçar muito mais com elas e decidir atrás de jogadores dessa vez. Nosso menino está imparável, ele finaliza vários jogadores, mesmo eles se juntando para tentar derrotá-lo. Suas armas finalmente sobem de rank e ele ganha 5.000 pontos de conquista por derrotar 10 jogadores no Coliseu. Do nada uma missão épica surge para ele. Ele deverá encontrar a Rainha das Sombras que está escondida entre os espectadores do Coliseu e deverá provocá-la. Sua recompensa será de 50.000 pontos de conquista. A Rainha da Sombra é uma constelação, um ser absoluto que representa uma estrela e os deuses do Battle.net. Esses seres podem patrocinar o jogador e ele pode ganhar poderes que normalmente não tem como ganhar. Nosso menino precisa conquistar aquele poder, não importa como, pois, se ele receber o interesse de uma constelação, as outras vão aparecer também. Mas como ele conseguirá achar ela?
no meio de todos aqueles elfos naquele local, pois entre eles está a Rainha das Sombras. Corta para o Ji em casa com sua sobrinha perguntando quando foi que ele ficou tão forte. Papo vai papo vem, ele fala para ela que tem a missão de achar a Rainha das Sombras no Coliseu e apesar da Saia achar essa missão estranha, fala para ele que vai ficar vendo o replay da partida lentamente para ver se acha ela. Enquanto ela procura, o Jian diz que vai tratar de outra coisa agora e vemos que com seus pontos de conquista ele comprou um espaço para uma nova classe. Do Neida, quando a gente acha que ele vai finalmente escolher guerreiro, ele vai lá e adiciona a classe de mago. O Jian explica que um atributo único pode ser aprendido agora que ele tem duas classes. Esse atributo único é a força. A força é a junção do poder mágico com o poder divino e o único que sabia usar a força era o Barão William, portanto é algo difícil de controlar no começo. Então aquele poder explode na mão de nosso prota, fazendo ele voar longe para a porta daquele quarto. O Jian pensa então em, ao invés de gerar o poder em sua mão, gerar aquele poder em seu corpo. Porém algo dá errado e ele sofre um dano enorme ao tentar fazer aquilo. Uma mensagem surge dizendo que está tentando integrar os 3 campos de Elixir. Além disso, uma mensagem de perigo surge, dizendo que o jogador Jian corre perigo de vida. Vemos que o Jian tentou juntar seu poder mágico, com o poder divino e o marcial, porém o requisito mínimo para ter sucesso ali era de ter pelo menos 3 dígitos em cada uma de suas características. Depois de nosso prota quase ir de arrasta, a sua sobrinha ouviu os gritos e foi cuidar dele, mas ele falou que foi apenas dor de cabeça e já tinha passado. Aquilo não foi de todo mal, pois apesar de não ter conseguido juntar os 3 elixires, vemos que nosso prota conseguiu dominar o atributo força por ter sucesso em juntar poder mágico com poder divino. Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e dar like para mais recaps.